E eu aqui, e hoje nós vamos falar sobre Os Estranhos, filme de 2008, dirigido pelo Brian Bertino, que é basicamente o filme mais relevante dele aí no início de carreira. Então, antes de a gente partir aí pro filme em si, eu peço pra você dar um like, se inscrever e apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Então é isso aí, vamos lá. Muito bem, lançado em 2008, esse filme é do subgênero dentro, né, do gênero maior de terror, de invasão de casa, né? E bom, aqui a gente acompanha a Kristen, interpretada pela Liv Tyler, e o James, interpretado lá pelo Speedman, que é o Scott Speedman, que ele também faz ali o híbrido na série, né, o primeiro híbrido ali na série dos Anjos da Noite, né? E bom, cara, existem dois tipos de pessoa que assistem esse filme. Pessoas que assistem esse filme e veem ele como um fantástico filme de terror magnífico, e pessoas que não veem ele como algo tão incrível assim, devido a questões de verossimilhança que eu já vou comentar, né? Bom, qual que é o enredo do filme? A gente tem aqui um casal que está mais ou menos em crise, que saiu de uma festa e vão numa casa que está disponível de uns parentes ali, de alguém conhecido, para ficar ali assim, depois dessa festa. É isso. Ao mesmo tempo, né, três figuras, os estranhos, né, três figuras estranhas aparecem para irem atormentando esse casal durante o filme, né? Com um final super tenebroso e tudo mais, que esse final realmente ficou muito assim marcado, realmente é um final bem brutal, mas a gente vai talvez comentar isso no finalzinho, se for realmente necessário, né? Mas acho que não é. Mas isso é o enredo do filme. Vamos falar agora sobre o roteiro, lembrando que o roteiro é como o filme é contado, o enredo é o que o roteiro está contando. Como é contado, aí é que vem alguns dos meus problemas, né? Esse casal aí, ele tem as suas tretas e tal, um negócio muito moroso, assim, porque eles são todos, assim, sabe, falam devagar e falam baixo e nananã. Então, assim, é um negócio muito moroso de ficar assistindo, mas tudo bem, né? Faz parte aí do cinema. Mas o que é chato aqui em relação a esse roteiro é que esses três vão atormentando esse casal durante o filme. E, primeiramente, o James não acredita na Kristen por zero motivos. Zero motivos, é o meu primeiro problema com esse roteiro. Não existe um motivo muito bom. Ela não é alguém que tem algum problema de perseguição, ela não é alguém que tem algum tipo de questão psicológica que coloque a palavra dela em dúvida, então não faz sentido ele meio que não acreditar nas coisas que ela acha que estão meio estranhas ali. Não faz sentido, e nos filmes posteriores vai ficando cada vez pior, assim, porque essa questão específica aparece em basicamente todos os filmes dos estranhos. Mas vamos partir ali para a próxima coisa que já é complicada nesse roteiro. Esse roteiro também cria um problema, outro problema que é um pouco óbvio, assim, que eles têm que estar juntos, porém eles têm que estar separados em certos momentos. Então, por exemplo, o James ele sai em um certo momento ali, enquanto a Kristen é atormentada ali pelos estranhos, e não faz sentido ele sair, né? Não faz sentido nenhum. E, bom, mas ele sai, e aí só para ter uma desculpa para ter essas cenas com ela. Então, assim, é bem aterrorizante, assim, e aí eu já vou chegar na direção em breve, né, mas isso é tosco também. Isso vai piorando, assim, à medida que o filme vai indo. Essa questão do roteiro, assim, como o roteiro trabalha essa ameaça, vai piorando. Porque aí vai entrar numa coisa que eu já vou falar, né? Que é a verossimilhança, né? O que é verossimilhança? Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, só que eu nunca tenho tempo. Então eu raramente consigo. Quando eu finalmente penso que, nossa, agora eu tenho que fazer, eu esqueço que eu tenho que fazer outras coisas e acaba não dando tempo. Mas, verossimilhança é o quanto você consegue continuar assistindo uma obra ficcional e continuar comprando aquilo como uma realidade. E a verossimilhança tem uma coisa muito especial, assim, que a maioria das pessoas não entende. Uma mecânica psicológica. É lógico. Você está assistindo um filme, você sabe que o filme é ficção. Você sabe. Só que uma coisa é você saber que é ficção. Outra coisa é o seu sentimento, a sua questão ali mais crua, entender aquela ficção como uma coisa totalmente alienígena e falsa. Ou então, o que é verossimilhança, né? Verossimilhança é quando você compra, basicamente, a ideia da ficção. Então você tem uma obra ficcional e você compra aquela ideia, né? Uma coisa mais sentimental de que você compra, não, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido e tal. Verossimilhança não tem nada a ver necessariamente com realismo.
A verossimilhança é quando você compra aquele mundo que está sendo apresentado para você. Então quando, por exemplo, você vê um vampiro e esse vampiro é exposto ao sol e ele não pega fogo, você quebra um pouco a expectativa, você quebra essa verossimilhança, você quebra a suspensão de descrença que a verossimilhança cria. Então o que é verossimilhança? Verossimilhança é aquilo que quando você olha, você acredita, você acha que aquilo faz sentido, que aquilo tem uma coisa lógica, uma lógica interna que faz sentido. Então não importa que mundo ficcional seja, enquanto essa lógica interna, tanto de personagem, de atitude de personagem, como também ali de física e mecânicas daquele mundo funcionarem, o quanto aquilo funcionar, você vai estar comprando aquela ideia. Né? Verossimilhança ou até suspensão de descrença, que seria um outro tipo, né, de você poderia dizer um outro sentimento que você pode ter. Só que o que acontece que é muito, muito importante nessas duas coisas aí, que eu acho que esse filme aqui e essa série toda falha miseravelmente, né, em relação à suspensão de descrença, né, e também a verossimilhança aí, que é muito importante. Qual que é a questão aqui? Quanto mais realista uma história, quanto mais realista um filme tenta ser, quanto mais pé no chão ele tenta ser, mais fina é a camada de suspensão de descrença e verossimilhança. Quanto mais o filme tenta ser realista, menos você... Qualquer errinho que você perceber que está um pouco estranho, você olha assim, não, uma pessoa não agiria assim. Ah, não, isso, a física disso não funciona assim. Qualquer coisa que você olhe e você sinta que tem alguma discrepância, aquilo já te pega na hora. E essa é a grande questão aqui, o grande problema aqui, né? E agora eu vou falar de algumas outras questões de roteiro ali, que vai entrar um pouquinho spoiler, senão não tem como. Então, qual que é a parada aqui? Por exemplo, tem um momento em que o James pega uma shotgun, ele pega uma escopeta, e ele atira num cara, né, que acaba não sendo um dos estranhos, e ele larga a escopeta. E dane-se. Tem um momento em que eles podem fugir. E eles... claro, os estranhos estão esperando eles lá fora, mas eles poderiam fugir. E eles simplesmente não fazem isso. Eles ficam com medo e não fazem isso. E mais ainda, para piorar ainda mais a coisa, os estranhos são 3 humanos normais. Eles não são o Jason, eles não são o Freddy Krueger, eles não são o Brutamontes quase indestrutível ali do Halloween, né, o Michael Myers. Eles não têm nenhum superpoder, nenhuma super força, nenhum nada. São 3 pessoas. Assim, tudo bem. A caracterização deles é realmente impressionante, eu já vou falar um pouco mais pra frente, mas eles são 3 pessoas. Então não tem motivos pra eles não tentarem combater eles em nenhum momento, né? Esse é o problema desses filmes de slasher, né? Em que os adversários são humanos. Ainda mais adversários humanos que nem sequer estão armados na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo eles nem estão com facas ou com alguma coisa assim. Na maior parte do tempo são os 3 andando pra lá e pra cá. E aí... é onde esse filme pra mim me quebra e eu começo a não gostar tanto assim. E bom, os atores que estão aqui, até que a Liv Tyler, ela tá indo bem, assim, ela realmente parece estar sempre muito sofrida e tal, mas parece uma atuação um tanto padrão dela, né? O Scott Speedman, ele é um bom ator e entrega bem, ok, assim, não tem nada de muito especial assim em relação as atuações aqui. O conflito do casal, assim como o conflito dos casais daqui pra frente nessa franquia, né, que a gente vai falar disso mais em outros filmes, né, não tem nada especial também. Então, né. Então os atores ali estão ok, no máximo, né. Agora aqui, as ações que acontecem, como eu comentei, são uma bosta, porque assim, você não compra a ideia, você não consegue comprar a ideia de que alguém que está sendo perseguido por 3 assassinos, mesmo que ele tenha errado um tiro, que ele vai largar uma escopeta. Você não compra a ideia de que o cara de que os dois não vão pegar uma pá para se defender, de que os dois não vão trancar uma porta num lugar específico para criar uma armadilha para pegar esses caras. Você não compra essa ideia, não dá pra comprar essa ideia. Você não vai comprar a ideia de quando eles estão no carro, não, mas os caras estão ameaçando bater com o cara, dane-se. Você vai tentar fugir, isso não faz sentido nenhum, não tem o menor cabimento, não tem sentido, é terrível isso daí. Então as ações são péssimas. E aí vem os diálogos, né? Os diálogos, como eu falei, são muito morosos, eles são entregues assim numa, uma tristeza, um negócio assim, que tudo bem, eles são um casal em conflito, mas parece que os dois não estão afim de resolver esse conflito e ao mesmo tempo eles se gostam muito e estão muito, então muita molengueza, e eu não gosto dessa molengueza toda, não acho interessante, claro, não gosto e também não acho que é bom.
A direção. E aí que vem um negócio que é contraditório aqui, porque a direção em si. E aí eu vou separar as duas coisas aqui. Uma coisa é o roteiro que eu tô dizendo, outra coisa é a direção. A direção vai bem, assim, no sentido de que os mascarados são caracterizados de uma forma realmente muito aterrorizante. Eles aparecem nas sombras, eles fazem sons, eles agem de uma forma que gera um extremo nível de Vale da Estranheza. E é isso que é o objetivo do filme. São os estranhos porque eles, pro público, né, eles geram para você o Vale da Estranheza. Então isso funciona muito bem. Dito isso, né, dito isso, o problema é que eu não consigo comprar as ações dos personagens principais, eu não consigo comprar, né, como eu falei, a suspensão de descrença ou a verossimilhança deles. É claro, em filmes de terror, erros de personagens que não eliminam o inimigo e tudo mais acontecem. Eu, inclusive, falo isso em alguns dos meus vídeos, né? Mas aqui ele passa muito do limite ao ponto de que eu não consigo mais comprar. Assim. O cara não largaria uma shotgun, o cara, nenhum dos dois assim, não teria tentando se defender de outra forma. E claro, quando você pega filmes que são mais caricatos, então, por exemplo, os filmes lá do Wrong Turn, né, dos Pânicos na Floresta, você compra a ideia porque é uma coisa maluca, são mutantes atrás deles, nada faz sentido nenhum. Então, assim, como nada faz sentido nenhum, você até pode relevar muita coisa. Aqui você já não consegue deixar a tua suspensão de descrença tão alta, porque não tem nenhuma maluquice, são só humanos. Então, né, você não consegue chegar naquele nível de suspensão de descrença para aceitar essas coisas. Para aceitar esse nível de nada a ver, né? A fotografia, obviamente, usa bastante a sombra, assim, a escuridão. Então, assim, é bem feito, como você vê ali passando os estranhos ali no fundo, como eles vão aos poucos, parecendo que vão chegando cada vez mais perto, né? Começam como parecendo que são só pessoas que estão perdidas e ao mesmo tempo vão cada vez mais se aproximando. Isso é interessante. A música é um pouco ausente, o som, né, um pouco ausente, assim, pra você realmente sentir que aquele ambiente é muito perturbador e tal. Então funciona ok, mas é basicamente ok. Então, dito tudo isso, né, com uma direção razoável, né, razoável mesmo, com atuações razoáveis, mas um roteiro que eu considero bem porcaria. A minha nota para Os Estranhos, um filme que é cult classic aí pra muita gente, é um 6 de 10. E eu só não dou uma nota mais baixa porque a direção realmente é bem ok. E o terror, ele é realmente bem pavoroso próximo do final. Você realmente se sente assim mal pelo que acontece. No entanto, é muito difícil de você comprar a ideia de que é isso que aconteceria nesse cenário. Assim. Pelo menos não exatamente, né, da forma como o filme desenha. Isso tenta ser recontado depois aí nos Estranhos capítulo 1, mas uma hora a gente chega lá. Então, isso aí. Se gostou do vídeo por algum motivo, razão, circunstância, eu peço para você dar um like, né? Comentar aí embaixo o que você acha dos Estranhos, né? Olhar ali nos links da descrição, se quiser ver mais conteúdos aí diferentes aí que eu publico. Eu faço isso por pessoas muito importantes e tudo mais. Então, eu peço para você, por favor, né? Se você puder ir ali no meu Apoia-se, eu agradeço demais, né? Eu tô um pouco parado ali, eu não consigo mexer muito no Apoia-se, mas eu vou tentar, nos próximos tempos aí, dar uma melhorada nisso aí. Então, isso aí, valeu e até mais. Thank you.